Quem me acompanha sabe que eu sou fã do Dexter, não é? Olha só minha fotinha aí no perfil do Insta, também lá no Vamos aos Fatos no Spotify. Totalmente inspirada. E eu curto há bastante tempo, tá? Não é de agora, não. Tem até vídeo no meu canal de música tocando a trilha de abertura da série, que, diga-se de passagem, é uma baita trilha marcante. Eu tô muito entusiasmado para fazer o episódio de hoje, porque, claro, o Dexter teria lugar cativo aqui nas nossas histórias de True Crime. O desafio, na verdade, é definir esse carinha em poucas palavras, mas eu vou tentar, e não necessariamente nessa ordem, tá? Inteligente, simpático, um pouco perturbado, metódico e, mais que tudo, justiceiro. Código, galera. Acho que isso dá pra ter uma ideia de quem é o Dexter Morgan, não é? E só por essa breve introdução dá pra sacar que eu curto bastante o universo criado por essa franquia, então claro que eu vibrei com o retorno do Dexter em Dexter Pecado Original. A estreia dessa nova série foi agora na sexta-feira, 13 de dezembro, na plataforma de streaming Paramount+. E eu não tenho a menor dúvida que essa série promete, viu? Então é o seguinte, antes de eu compartilhar com vocês as grandes expectativas do que o Dexter Pecado Original vai trazer para nós, eu vou reforçar aqui o nosso compromisso semanal, tá? Que são 3 vídeos inéditos toda semana. Em troca, eu peço seu like, sua inscrição no canal, um comentário que até pode ser bem minimalista, tipo um emoji. E por fim, convido você a se tornar membro do canal. Os membros têm acesso a conteúdos exclusivos e antecipados. No mais, galera, é só recostar o sofá e desfrutar das histórias reais que trazemos. E quem é novo por aqui já fica sabendo que tem muita coisa para assistir, tá? Atualmente estamos com um acervo de mais de 1000 episódios. Pois é isso aí então. Recados dados, vamos aos fatos. Eu particularmente acho difícil que os seguidores de um canal de True Crime não saibam quem é Dexter Morgan. Mas como eu curto ele pra caramba, eu faço questão de apresentar o sujeito pra vocês. Dexter é o personagem principal da série que leva o nome dele, e ela foi lançada em 2006 nos Estados Unidos e nos manteve presos à televisão por 8 temporadas. E na minha opinião, ela simplesmente revolucionou o universo das histórias criminais. Sabe aqueles enredos fodas pra caramba envolvendo criminosos sádicos e inteligentes, investigações complexas, diversos jogos mentais e policiais, obstinados que querem fazer justiça a qualquer preço? Pois então, Dexter põe todos eles no chinelo e guarda todo mundo no bolso. Ele é infinitamente superior porque ele atua dos dois lados da lei. Resumidamente, ele é um analista forense especializado em padrões de dispersão de sangue e trabalha no departamento da polícia do condado de Miami-Dade, na ensolarada Flórida. Além de ser boa pinta, simpático, apesar de tímido, o cara é um profissional monstro, super competente e apaixonado pelo seu trabalho. Na verdade, isso é um negócio de família, já que o falecido pai dele era policial e a irmã é sua colega no mesmo departamento. Enfim, galera, para ele a profissão se mistura com uma missão de vida. E é justamente aí que as coisas ficam interessantes e únicas. Sabe por quê? Porque o Dexter Morgan tem características e habilidades que permanecem escondidas de todos, mas que fazem o braço da justiça alcançar e punir aqueles que merecem. Eu falei braço da justiça, foi até elegante, né? Mas não correspondeu à verdade, porque de fato o que alcança os criminosos, que de outra maneira ficariam impunes, é o braço do nosso protagonista, armado com faca e uma serra elétrica. Dexter caça serial killers, mas com tal precisão e talento que é impossível não simpatizar com ele e com seu passageiro sombrio, que é como ele mesmo chama esse seu desejo quase incontrolável de matar. E não é só serial killers, tá, galera? Todo tipo de gente cruel, má. Ele tem todos os acessos ali no trabalho dele, vocês sabem. A franquia. Além de ser um personagem em nome de uma série, Dexter se transformou numa extraordinária franquia com 18 anos de história. Além das 8 temporadas de sucesso da série original Dexter, que eu mencionei, existe um spin-off chamado Dexter New Blood, igualmente disponível no Paramount+. Mas quem é fã da franquia, claro, estava querendo mais, não é? Assim, fechando 2024 com chave de ouro, eu diria,
chega pra nós com um presentão de final de ano e férias, o prequel Dexter Pecado Original, uma nova série que conta o início da vida de Dexter como técnico forense e, claro, como serial killer. Se vocês ainda não viram o trailer, corram lá pra conferir algumas cenas que deram água na boca dos fãs. Aquele gostinho, sabe, de quero mais. A série se passa em Miami, em 1991 e conta a história do jovem Dexter no início da sua vida profissional. Direcionado e influenciado pelo seu pai, o Dexter se encontra no último lugar no mundo onde um assassino deveria trabalhar, que é em um departamento de polícia. E é ali que ele vai desenvolver seus múltiplos talentos e enfrentar uma série de desafios diários, pessoais e profissionais. Quem já conhece a história e seus personagens vai concordar que assistir o momento em que Dexter literalmente entra no departamento de polícia ao lado do seu mentor e pai, o Harry Morgan, é uma cena de muito bom gosto, não é? Porque anteriormente, na série original, o Harry é um personagem presente e conhecido unicamente por meio das memórias do filho. O pai morto que interage com o Dexter com um alter ego ou uma consciência extracorpórea. Aquele que continuamente relembra as regras de conduta, o código que ele mesmo criou e que o filho deve seguir para direcionar seus impulsos homicidas. Mas em Dexter Pecado Original, a gente vai ver em tempo real tudo aquilo que fazia parte dos flashbacks do nosso anti-herói. Pois bem, galera, teremos Harry personificado pelo reconhecido Christian Slater, um ator talentoso que teve altos e baixos na sua carreira, mas que, segundo os críticos, nesse papel está nadando de braçada. E para viver o jovem Dexter Morgan foi escalado Patrick Gibson, de 29 anos. O ator é filho de pais irlandeses e nasceu meio que por acaso na Inglaterra, tanto que a família dele retornou para a Irlanda, onde o Patrick foi criado. Ele chegou a estudar filosofia na universidade, mas a paixão pela arte cênica falou muito mais alto. O rapaz teve várias experiências bem-sucedidas na televisão e no cinema, então ele chega em Dexter super recomendado. E pelo que podemos observar, totalmente incorporado no personagem. A série também conta com participações especiais como Sarah Michelle Gellar, Patrick Dempsey e Molly Brown. Porém, todavia, contudo, a cereja do bolo mesmo, que a gente não pode deixar de mencionar, é o próprio Dexter, o Michael C. Hall, que claro é o Dexter da primeira série, que vem como narrador. Eu acho que o Michael ele interpretou tão bem o Dexter que ele não podia ficar de fora mesmo, né? Isso aí, claro, contribui muito para aumentar a expectativa, a ansiedade para ver essa nova série. E claro, para dar linearidade da história. O Michael C. Hall também é produtor executivo da nova série. Eu acho que ninguém melhor do que ele para dirigir os passos do jovem assassino, que um dia se tornará o Dexter que ele mesmo viveu. Pecado Original. Bem, galera, esse título, Pecado Original, nos remete claramente ao texto bíblico. Ele carrega consigo a ideia da desobediência humana, do desejo do ser humano ser independente do seu criador e ser autônomo nas suas escolhas do bem e do mal. O tal do livre-arbítrio, tão mal utilizado por alguns, não é? Então fica aqui essa pergunta no ar, sobre o exato momento em que o Dexter escolhe comer o fruto proibido, o pecado original, e tomar para si o direito de decidir sobre a vida e a morte. Claro que já vimos isso em casos reais, porém, jamais com tais métodos, frieza e maestria. E essa escolha na série é muito interessante também, aliás, em toda a franquia, né? Que o Dexter acaba se colocando em umas situações muito difíceis, pelo fato de ele ter essa concepção de escolha muito livre na cabeça dele, né? Tem uns momentos, inclusive, que a gente fica com raiva, né? Fala, pô, por que você fez isso? Eu não devia ter feito isso. Quem lembra aqui da temporada do Trinity? Pois é. Aí a gente chega, né? Sociopata, psicopata ou até esquizofrênico. Receba ele o rótulo que for. O que a gente sabe é que o seu método é preciso e seu comportamento friamente controlado. E é certo que na nova série a gente vai acompanhar com total atenção o desenvolvimento do modus operandi desse grande pecador. Por que Dexter é amado pelo público? Tá aí a pergunta de $1 milhão, não é? Por que Dexter é tão amado assim pelo público? Claro que a ideia de um homem que busca vingança ou justiça, tomando a lei nas próprias mãos, não é incomum na ficção. A gente já viu esse roteiro brilhante em histórias do cinema, como em Desejo de Matar, com Charles Bronson, de 1974, revivido mais recentemente pelo Bruce Willis, em 2018.
também na caótica Gotham City e o seu protetor mascarado, ativo desde 1940, e tantos outros personagens intensos que talvez representem o desejo disperso no nosso inconsciente coletivo de resolver as coisas do nosso jeito. É tipo assim, se ninguém faz, deixa que eu vou lá e faço, não é? E aí pensando aqui, quem não simpatizou com o Dr. Hannibal Lecter de 2001? Pois é, claro que a gente dá uma viajada básica e trata o personagem como uma pessoa real, mas é que o Dexter é uma combinação bem mais insólita e divertida do que o normal. Uma mistura de mentiroso e assassino patológico, norteado e limitado por um severo código de conduta e uma tremenda vida dupla. Apesar dos seus defeitos, e realmente existem alguns, e pisadas na bola, não é? Que eventualmente ele vai fazendo durante o decorrer de toda a história, o Dexter Morgan é amado pelo público. Então, para analisarmos a razão desse amor, entre aspas, que ele desperta em nós, seus fãs, a gente pode mencionar algumas hipóteses. Grandes linhas de pensamento, na verdade, que quase chegam lá na filosofia grega. Vai vendo. Na verdade, eu vou falar o que eu acho e depois vocês vão comentar aí no espaço terapêutico, tá? A opinião de vocês, fechou? Dexter é querido pelo público porque ele representa a justiça em uma sociedade injusta, porque as pessoas acreditam que os fins justificam os meios, porque a composição do personagem, um serial killer do bem, digamos, é uma provocação divertida e inédita, porque ele é um cara tão legal na família e no trabalho que a gente esquece que ele gosta de matar. Agora comenta aí pra mim por que você gosta do Dexter. Um aspecto interessante que pegou o público da série original foi a gente descobrir junto com o Dexter alguns dos segredos do passado, da infância, fatos que supostamente contribuíram para a definição do caráter dele, mas que permaneceram esquecidos durante anos. As tais memórias reprimidas, o surgimento. Contudo, como isso vai estar presente e ser explorado nessa primeira parte da vida adulta dele, é uma coisa que ainda será revelada para nós. Eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 16, certamente já tem aí pessoas que já devoraram a série, não é? Mas se a gente analisar aqui o teaser da série, a gente vê que tem vários colegas de trabalho dele lá da série que a gente já conhece, aí em Pecado Original. Presenças importantíssimas na construção do universo do Dexter, como por exemplo o Masuka. O Masuka é um personagem muito divertido, né, cara? Também o Angel Batista, o detetive hispânico, gosto muito do Angel também. Porém, com o retrocesso temporal da história, logicamente Dexter não será ainda o mega especialista em projeção de manchas de sangue, o Bam 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 lá do laboratório. E isso dá espaço para a introdução de uma outra pessoa na história, a profissional que estará com ele nas cenas de crimes e análises forenses. Essa personagem ganha vida por meio da atriz Sarah Michelle Gellar. A Sarah atuou em muitos filmes de terror de sucesso, porém vamos sempre lembrar dela como Buffy Summers, da série Buffy, a Caça-Vampiros. Ou seja, galera, expectativa total para vê-la atuando em Pecado Original e interagindo com seu aprendiz. Será que ela vai perceber o passageiro sombrio do Dexter? E o que será que o Michael C. Hall, enquanto produtor, preparou de surpresa para nós em relação a esse relacionamento aí? Aqui no canal, em diversas oportunidades, a gente já fez menção, referência a essa expressão aí, passageiro sombrio, ao contar histórias de homicidas frios. Infelizmente, as vítimas da vida real eram inocentes, ou pelo menos quase todas. E especialmente aqui, eu tô lembrando de um caso do Canadá, onde um alegado caçador de assassinos acabou sendo preso. Ele seria uma tentativa fracassada de imitação do nosso protagonista preferido. Se alguém, inclusive, tiver o nome do maluco, pode compartilhar aqui, por favor. Acabei não lembrando do nome dele aqui, só de passagem. Então, quem puder, comenta aí. Acredito que tem muitos especialistas em True Crime aí para fazer essa colaboração. Mais um outro caso amplamente associado pela imprensa à franquia Dexter foi o crime covarde cometido pelo Mark Andrew Twitchell. Inclusive, esse relato tem aqui no canal, é só procurar. Vale muito a pena a gente relembrar essa história. Em 2008, o Mark Andrew Twitchell exercia uma profissão bem respeitável e cheia de glamour. Ele era um cineasta no Canadá, seu país natal. Na vida pessoal, contava com 2 casamentos, onde o primeiro havia terminado em um divórcio banal, e ele tinha um diploma na área de audiovisual pelo Instituto de Tecnologia do Norte de Alberta. No mais,
O que marcava sua história era um pacote de sonhos profissionais a serem realizados. E o rapaz até contava no seu currículo aí profissional com um trabalho baseado em Star Wars, um prequel extraoficial, digamos. E teve até a participação do ator Jeremy Bulloch, que é o Boba Fett dos filmes originais de Star Wars. Também tem o roteiro de Day Players, uma comédia de amigos, House of Cards, um curta-metragem de terror. E vivendo no Canadá, terra de grandes produtores e locação de inúmeros filmes norte-americanos, o futuro dele nesse meio era mais do que viável, não é? Só que ele escolheu o caminho das sombras. Plenty of Fish, um mar cheio de peixes. Plenty of Fish, que corresponde à expressão mar cheio de peixes, é o nome de um site de relacionamentos onde um tal John Brian Altinger, de 38 anos, um empresário do ramo de equipamentos para campos petrolíferos, estava esperando ser fisgado por uma mulher que correspondesse às suas expectativas afetivas. Assim, em 2008, a situação era a seguinte: John estava se comunicando com uma garota e cheio de boas intenções em relação ao primeiro encontro deles. Assim, no dia 10 de outubro de 2008, ele informou alguns amigos sobre esses planos de encontrar a mulher com quem ele andava conversando virtualmente. Não sei dizer se foi realmente por uma questão de segurança ou apenas pelo entusiasmo em relação ao date, mas o John compartilhou com os tais amigos, que mais tarde assumiram um papel importante nesse caso, o endereço que a garota tinha passado a ele, do local onde o casal iria se encontrar. Até aqui, beleza, né, galera? Mais ou menos, mas beleza. Nada de muito anormal, diria. Porém, os amigos de John ficaram preocupados quando dias depois eles receberam um e-mail supostamente dele, do John, informando que o encontro tinha sido tão maravilhoso que ele havia se transformado em férias prolongadas na Costa Rica. Vai vendo. Mais do que isso, o John se desligou do seu trabalho por e-mail mesmo e solicitou que o acerto financeiro fosse realizado em um cheque que fosse enviado a um determinado endereço. Estranho, não é? Bizarro, insólito. E tudo isso aconteceu e um pouco mais também. Os amigos de John não acreditaram nessa história insólita, mais fantasiosa do que um enredo de uma linda mulher, não é? Então os carinhas aí invadiram o imóvel do amigo John Altinger e lá encontraram o passaporte de John e uma porção de indícios suspeitos, como pratos sujos na pia e todos os seus objetos pessoais e malas devidamente guardados na casa. Ou seja, nada que indicasse uma ausência prolongada ocasionada por um plano assim do nada de uma viagem de férias prolongada. Claro que imediatamente eles fizeram uma denúncia por desaparecimento inquietante e esse BO aí logo se transformou em uma investigação de homicídio conduzida pelo Serviço de Polícia de Edmonton. As investigações policiais levaram à última localização conhecida da vítima de desaparecimento, um barracão alugado pelo cineasta Mark Andrew Twitchell, ele mesmo, personagem de alguns minutos atrás aqui da nossa história. Aí você deve estar se perguntando por que eu tô contando essa história, não é? Vamos ver. Aprendiz de Dexter? Segundo o processo do caso, ou aquilo que foi publicado dele na imprensa, a garota sedutora dos bate-papos, nos quais John Altinger embarcou de coração aberto, não existia. Ele, sem saber, estava interagindo com um perfil falso que tinha por trás do nome feminino e também da conversinha mole apenas Mark Andrew Twitchell. Quando o veículo da vítima, um Mazda 6, foi encontrado com Mark, ele contou uma história absurda da compra do veículo. Os investigadores então rapidamente montaram esse quebra-cabeça. Foram realizadas investigações no local daqueles falsos encontros e a polícia apreendeu tanto o laptop quanto o carro do Mark, onde os peritos encontraram o sangue de John Altinger no porta-malas. Resumo da ópera, galera. Mark montou uma cilada se passando por uma mulher no site de relacionamentos Plenty of Fish e, claro, fisgou o John. Mais tarde, na noite do encontro, o John foi surpreendido pelo seu assassino que o espancou e esfaqueou até a morte. Na sequência, o aprendiz de Dexter tentou sem sucesso queimar o corpo de John. Quando isso não deu certo, ele cortou os restos mortais em pedaços, depois ensacou o cadáver desmembrado e o transportou nesses sacos até um esgoto pluvial ao sul da cidade de Edmonton, em Alberta, onde então ele descartou os sacos de lixo
que continham o cadáver da vítima. Para criar uma justificativa para a súbita ausência do John Altinger, foram enviados aqueles e-mails sobre a viagem para Costa Rica com a namorada milionária e a mensagem de desligamento do trabalho. Pois é, galera, na verdade aqui um crime completamente covarde como tantos outros, mas que entra nesse episódio de hoje devido a alguns pormenores que vamos resumir agora. A principal peça da evidência apresentada pela promotoria foi um documento intitulado Confissões de um Assassino em Série. O documento havia sido recuperado do laptop do acusado e começava assim, vejam. Essa história é baseada em fatos reais. Os nomes e eventos foram ligeiramente alterados para proteger os culpados. Essa é a história da minha progressão para me tornar um serial killer. O relato era sobre o planejamento de matar uma pessoa. Prosseguia com a primeira tentativa fracassada do narrador da história e a segunda tentativa, dessa vez bem sucedida, de atrair um homem para a sua garagem e assassiná-lo. A estratégia utilizada foi a criação de perfis falsos em sites de namoro, como o Isca, como a gente acabou de ver. A obra, entre aspas, do Mark Twitchell detalhava também o processo de desmembramento do corpo e as tentativas de se livrar dos restos mortais da vítima. Gente, o cara simplesmente escreveu aí um manifesto, um livrinho, um manual, que era a confissão, não é? Mas durante seu julgamento, mesmo admitindo ter matado John Altinger e ter sido o autor daquele documento, o acusado alegou que agiu em legítima defesa e que o seu roteiro era uma ficção. Para nós e todos do tribunal, que não eram bobos nem nada, ficou comprovada a premeditação do crime, o planejamento da morte deliberada do John Altinger. Claro, um pobre peixe inocente que foi fisgado aleatoriamente. Ao longo do processo, se percebeu que o cineasta psicopata queria elaborar uma história convincente que certamente seria filmada e apresentada posteriormente ao mundo como sua obra-prima. Para nossa repulsa e inconformidade, não apenas com uma ideia imbecil do Mark Twitchell, ele ainda demonstrou abertamente no tribunal e ao público em geral o seu interesse quase que obsessivo pela série de televisão Dexter. E digo mais, tá? Havia da parte do Mark uma identificação pessoal tão grande com o personagem Dexter Morgan que quando a imprensa teve essa percepção, ela explorou isso ao máximo, lucrando com o crime cometido pelo assassino de Dexter. Mano, é tudo tão absurdo que se esse crime tivesse ocorrido dentro de um episódio, o Mark iria encontrar o destino dele bem rapidinho, né? E bem longe dos tribunais, vocês não acham? Se o Dexter ficasse sabendo da existência desse cara aí. Pois é. E galera, é inegável que tem muito maluco por aí que confunde, não é? Ficção com realidade. E que naquele ano, 2008, a série nem estava no ar há tanto tempo assim. Então o personagem nem tinha se revelado a nós na sua plenitude, como marido e pai amoroso. Pelo menos fingindo bem esses papéis. Será aí que tá um grande ponto, né, do Dexter, que fica me perguntando, será que ele, naqueles momentos lá em que ele casa com a Rita, quando ele conhece, sim, né, dá pra ver que ele tá fazendo um esforço ali faz parte do código, né, do Harry, mas depois, acho que ele se entregou ali, não é? O que quebra todos aqueles estereótipos e tudo mais, e que tem alguns especialistas que ficam reticentes, mas seja como for, eu gosto muito. E ó, a gente não pode esquecer jamais que a franquia não faz apologia ao crime, tá? Muito pelo contrário. Ela promove a ideia de um justiceiro, que são coisas parecidas, mas não iguais dentro do universo de Dexter. Prestem bem atenção em todos os detalhes que vocês vão entender isso. Inclusive, retomo aqui essa pergunta. Será que ele se entregou? Para mim, sim, né? Ele tinha ali, claro, seus complexos, ficava observando todas as coisas, onde ele inclusive pisa na bola. Mas ele tinha lá, sim, aquele lado amoroso que humaniza o personagem e que talvez por isso, inclusive, cause tanta empatia. Além de tudo isso que a gente já comentou no episódio de hoje. Então é isso, galera. Repassamos aí com vocês a melhor novidade de 2024 em termos de série. Pelo menos pra mim tá? Comenta aí o que vocês acham, o que vocês esperam dessa série. Quem já assistiu, comenta aí pra mim o que achou. Espero que vocês tenham gostado da gente relembrar um pouquinho desse personagem intenso, complexo e carismático, que tem muito a entregar pra nós nessa fase da vida dele que o Paramount Plus está trazendo pra nós, Dexter Pecado Original. No mais, então, é estourar a pipoca, pegar uma bebidinha gelada e agradecer ao Paramount Plus e curtir, claro, sem limites, Pecado Original. Ah, e claramente, depois a gente troca algumas figurinhas sobre esse assunto, fechou? É isso então, galera. Valeu pela companhia, um beijo do Ruivo e até o próximo episódio.